Era véspera de Natal e Roberto estava ali, sozinho na sua sala, olhando para uma caixa embrulhada em papel dourado que havia chegado pela manhã. Nenhum cartão, nenhuma identificação, apenas seu nome escrito à mão numa caligrafia que ele não conseguia reconhecer, mas que mexia com algo lá no fundo da sua alma. Aos 53 anos, ele achava que já havia passado da idade de sentir aquele friozinho na barriga diante de um presente de Natal. Mas ali estava ele, com as mãos tremendo levemente enquanto segurava aquela caixa que pesava muito mais do que deveria pesar, não pelo conteúdo físico, mas por toda a expectativa que carregava. O apartamento estava silencioso, decorado apenas com uma pequena árvore artificial que ele montara mais por obrigação social do que por verdadeiro espírito natalino. Há 3 anos, desde que os filhos se mudaram para outros estados e a ex-esposa refez a vida, o Natal se tornará apenas mais um dia no calendário, uma data que ele tentava ignorar assistindo filmes antigos e pedindo comida chinesa. Mas aquele presente tinha algo diferente. Talvez fosse a maneira como a luz da tarde batia no papel dourado, criando pequenos reflexos que dançavam pela parede. Talvez fosse o cheiro sutil de canela que parecia emanar da caixa, lembrando de algo que ele não conseguia identificar. Ou talvez fosse simplesmente a sensação de que, depois de tanto tempo se sentindo invisível para o mundo, alguém havia pensado nele, alguém havia se lembrado da sua existência naquela data tão especial. Roberto girou a caixa entre as mãos, procurando pistas sobre sua origem, mas encontrou apenas aquela caligrafia misteriosa que fazia seu coração acelerar sem motivo aparente. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que alguns presentes não carregam objetos, carregam portais para quem fomos, para quem poderíamos ter sido e, principalmente, para quem ainda podemos nos tornar. Querido espectador, confira se você ainda está inscrito no canal. Às vezes, sua inscrição pode ser cancelada automaticamente, então é sempre bom dar uma olhadinha e aproveite também para se tornar membro do canal. Como membro, você terá benefícios incríveis, como assistir aos nossos conteúdos sem anúncios. Além disso, você pode apoiar nosso trabalho sendo um financiador do canal com um valeu. Sua ajuda nos permite investir em ferramentas melhores e elevar ainda mais a qualidade da produção dos nossos conteúdos. Junte-se a nós nessa jornada e faça parte da nossa comunidade. E deixe nos comentários a cidade de onde você está escutando essa história e que horas são aí na sua localidade. Vamos adorar Saber. Roberto sempre foi daqueles homens que carregam o mundo nos ombros sem pedir ajuda a ninguém. Trabalhou a vida inteira como engenheiro, construindo pontes e viadutos, criando conexões entre lugares distantes, mas que nunca conseguiu construir as pontes certas dentro da própria casa. Durante 22 anos de casamento, ele chegava em casa cansado, sentava-se à mesa, comia o jantar em silêncio e se refugiava na televisão até a hora de dormir. Nos finais de semana, enquanto a esposa levava as crianças ao parque ou aos aniversários dos amiguinhos, ele aproveitava para colocar as pendências do escritório em dia, sempre com a desculpa de que estava construindo um futuro melhor para a família. A verdade é que Roberto nunca aprendeu a linguagem da proximidade. Criado por um pai militar e uma mãe que acreditava que demonstrar afeto era coisa de gente fraca, ele cresceu entendendo que amar significava trabalhar duro e pagar as contas em dia. Quando os filhos eram pequenos e corriam até ele gritando, papai, papai, ele os pegava no colo por alguns segundos, dava uns tapinhas nas costas e logo os entregava para a mãe, como se não soubesse exatamente o que fazer com toda aquela energia pura e espontânea que eles traziam. Ele até tentava, às vezes, sentar no chão para brincar com eles, mas sempre acabava se levantando depois de alguns minutos, dizendo que tinha trabalho a fazer ou contas a pagar. Os anos passaram como páginas sendo viradas rapidamente. Roberto viu os filhos crescerem de longe, como quem assiste a um filme através de uma janela. Estava sempre ali, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, perdido nos seus próprios pensamentos e responsabilidades. Quando o filho mais velho fez 8 anos e pediu para o pai ensinar-lhe a andar de bicicleta, Roberto contratou um professor de educação física. Quando a filha, aos 10 anos, quis mostrar-lhe a peça de teatro da escola, ele chegou atrasado e perdeu a apresentação inteira, porque uma reunião de trabalho se estendeu além do previsto. Cada ausência era justificada pela necessidade, pela responsabilidade, pelo bem da família. Mas o que Roberto não percebia é que estava construindo um muro de silêncio entre ele e as pessoas que mais amava no mundo. A esposa tentou muitas vezes quebrar essa barreira. Organizava jantares especiais, planejava viagens em família, sugeria atividades que pudessem aproximá-los. Mas Roberto sempre encontrava uma desculpa para não participar plenamente. Durante as viagens, ele passava a maior parte do tempo ao telefone, resolvendo problemas do trabalho. Nos jantares especiais, ele comia rapidamente e logo se levantava para assistir ao jornal.
Quando ela sugeria que conversassem sobre os filhos, sobre os sonhos, sobre o futuro, ele respondia com monossílabos ou mudava de assunto para algo mais prático, como reformas na casa ou investimentos financeiros. Os filhos, por sua vez, aprenderam a não contar com a presença emocional do pai. Quando tinham algum problema na escola, procuravam a mãe. Quando queriam compartilhar uma conquista, uma alegria, uma descoberta, também era para a mãe que corriam. Roberto se tornou uma figura periférica na própria família, uma espécie de provedor silencioso que garantia que tudo funcionasse materialmente, mas Roberto sempre foi daqueles homens que carregam o mundo nos ombros sem pedir ajuda a ninguém. Trabalhou a vida inteira como engenheiro, construindo pontes e viadutos, criando conexões entre lugares distantes, mas que nunca conseguiu construir as pontes certas dentro da própria casa. Durante 22 anos de casamento, ele chegava em casa cansado, sentava-se à mesa, comia o jantar em silêncio e se refugiava na televisão até a hora de dormir. Nos finais de semana, enquanto a esposa levava as crianças ao parque ou aos aniversários dos amiguinhos, ele aproveitava para colocar as pendências do escritório em dia, sempre com a desculpa de que estava construindo um futuro melhor para a família. A verdade é que Roberto nunca aprendeu a linguagem da proximidade. Criado por um pai militar e uma mãe que acreditava que demonstrar afeto era coisa de gente fraca, ele cresceu entendendo que amar significava trabalhar duro e pagar as contas em dia. Quando os filhos eram pequenos e corriam até ele gritando, papai, papai, ele os pegava no colo por alguns segundos, dava uns tapinhas nas costas e logo os entregava para a mãe, como se não soubesse exatamente o que fazer com toda aquela energia pura e espontânea que eles traziam. Ele até tentava, às vezes, sentar no chão para brincar com eles, mas sempre acabava se levantando depois de alguns minutos, dizendo que tinha trabalho a fazer ou contas a pagar. Os anos passaram como páginas sendo viradas rapidamente. Roberto viu os filhos crescerem de longe, como quem assiste a um filme através de uma janela. Estava sempre ali, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, perdido nos seus próprios pensamentos e responsabilidades. Quando o filho mais velho fez 8 anos e pediu para o pai ensinar-lhe a andar de bicicleta, Roberto contratou um professor de educação física. Quando a filha, aos 10 anos, quis mostrar-lhe a peça de teatro da escola, ele chegou atrasado e perdeu a apresentação inteira, porque uma reunião de trabalho se estendeu além do previsto. Cada ausência era justificada pela necessidade, pela responsabilidade, pelo bem da família. Mas o que Roberto não percebia é que estava construindo um muro de silêncio entre ele e as pessoas que mais amava no mundo. A esposa tentou muitas vezes quebrar essa barreira. Organizava jantares especiais, planejava viagens em família, sugeria atividades que pudessem aproximá-los. Mas Roberto sempre encontrava uma desculpa para não participar plenamente. Durante as viagens, ele passava a maior parte do tempo ao telefone, resolvendo problemas do trabalho. Nos jantares especiais, ele comia rapidamente e logo se levantava para assistir ao jornal. Quando ela sugeria que conversassem sobre os filhos, sobre os sonhos, sobre o futuro, ele respondia com monossílabos ou mudava de assunto para algo mais prático, como reformas na casa ou investimentos financeiros. Os filhos, por sua vez, aprenderam a não contar com a presença emocional do pai. Quando tinham algum problema na escola, procuravam a mãe. Quando queriam compartilhar uma conquista, uma alegria, uma descoberta, também era para a mãe que corriam. Roberto se tornou uma figura periférica na própria família, uma espécie de provedor silencioso que garantia que tudo funcionasse materialmente, mas que estava emocionalmente ausente dos momentos que realmente importavam. E o pior de tudo é que ele achava que estava fazendo tudo certo. Na cabeça dele, ser um bom pai significava trabalhar incansavelmente para dar conforto e segurança financeira para a família. Afeto, carinho, presença, essas coisas ele considerava supérfluas, luxos que homens práticos como ele não tinham tempo para cultivar. O divórcio não foi uma surpresa para ninguém, exceto para Roberto. Quando a esposa disse que não aguentava mais viver com um estranho dentro de casa, ele ficou genuinamente chocado. Mas eu sempre trabalhei por vocês, ele repetia, como se essa fosse a única forma de amor que conhecia. Os filhos, já adolescentes na época, escolheram ficar com a mãe, e Roberto se mudou para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Ele continuou pagando pensão, continuou arcando com os custos da faculdade das crianças, continuou sendo provedor. Mas agora era um provedor oficial e legalmente distante. Nos primeiros anos após o divórcio, Roberto ainda tentava manter algum contato com os filhos. Ligava nos aniversários, enviava presentes no Natal, pagava jantares caros em restaurantes sofisticados durante as raras visitas. Mas essas ocasiões eram sempre desconfortáveis, cheias de silêncios longos e conversas superficiais sobre escola, trabalho, clima.
Roberto não sabia como perguntar sobre os sentimentos dos filhos, sobre seus medos, sonhos, relacionamentos. E eles, por sua vez, haviam aprendido há muito tempo que não deveriam esperar esse tipo de interesse do pai. Gradualmente, os contatos foram se tornando mais espaçados. As ligações de aniversário passaram a ser mensagens de texto. Os jantares se transformaram em almoços rápidos e depois, apenas em transferências bancárias acompanhadas de um "espero que estejam bem". Roberto se convenceu de que os filhos estavam melhor sem ele, que sua presença era mais um incômodo do que uma alegria. E talvez, no fundo, ele estivesse certo, pelo menos da forma como as coisas estavam. Mas será que precisavam continuar assim para sempre? Será que ainda havia tempo para Roberto descobrir que tipo de pai ele poderia ter sido, e ainda poderia ser? Roberto segurou a caixa dourada com mais firmeza, sentindo o peso dela entre as mãos. Estava começando a escurecer lá fora, e as luzes da árvore de Natal do prédio vizinho piscavam através da janela, criando um ambiente quase mágico no seu apartamento simples e funcional. Ele virou a caixa de todos os lados mais uma vez, procurando alguma pista sobre quem poderia ter enviado aquilo. O papel estava perfeitamente embrulhado, com cantos precisos e uma fita dourada que formava um laço elaborado no topo. Quem quer que tivesse preparado aquilo havia dedicado tempo e cuidado à apresentação. Suas mãos hesitaram sobre o laço. Havia algo de solene naquele momento, como se ele estivesse prestes a abrir não apenas uma caixa, mas uma porta para algum lugar desconhecido. Roberto não era homem de superstições ou romantizações, mas alguma coisa naquela tarde de véspera de Natal fazia com que cada gesto parecesse carregado de significado. Talvez fosse a solidão dos últimos anos pesando sobre seus ombros, ou talvez fosse simplesmente a saudade de uma época em que presentes de Natal ainda tinham o poder de surpreendê-lo. Finalmente, ele desfez o laço com cuidado, tentando não rasgar o papel. Lá dentro, envolvido em papel de seda amarelo, havia um objeto que o fez parar de respirar por alguns segundos. Era um pote de vidro, transparente, com uma tampa de metal dourada. Mas não era um pote qualquer. Era exatamente igual àqueles que sua avó paterna usava para guardar suas famosas bolachas de gengibre, há mais de 40 anos. Roberto segurou o pote com as duas mãos, sentindo o vidro frio contra a pele, e Roberto segurou a caixa dourada com mais firmeza, sentindo o peso dela entre as mãos. Estava começando a escurecer lá fora, e as luzes da árvore de Natal do prédio vizinho piscavam através da janela, criando um ambiente quase mágico no seu apartamento simples e funcional. Ele virou a caixa de todos os lados mais uma vez, procurando alguma pista sobre quem poderia ter enviado aquilo. O papel estava perfeitamente embrulhado, com cantos precisos e uma fita dourada que formava um laço elaborado no topo. Quem quer que tivesse preparado aquilo havia dedicado tempo e cuidado à apresentação. Suas mãos hesitaram sobre o laço. Havia algo de solene naquele momento, como se ele estivesse prestes a abrir não apenas uma caixa, mas uma porta para algum lugar desconhecido. Roberto não era homem de superstições ou romantizações, mas alguma coisa naquela tarde de véspera de Natal fazia com que cada gesto parecesse carregado de significado. Talvez fosse a solidão dos últimos anos pesando sobre seus ombros, ou talvez fosse simplesmente a saudade de uma época em que presentes de Natal ainda tinham o poder de surpreendê-lo. Finalmente, ele desfez o laço com cuidado, tentando não rasgar o papel. Lá dentro, envolvido em papel de seda amarelo, havia um objeto que o fez parar de respirar por alguns segundos. Era um pote de vidro, transparente, com uma tampa de metal dourada. Mas não era um pote qualquer. Era exatamente igual àqueles que sua avó paterna usava para guardar suas famosas bolachas de gengibre, há mais de 40 anos. Roberto segurou o pote com as duas mãos, sentindo o vidro frio contra a pele, e depois de alguns segundos de hesitação, desenroscou a tampa. O aroma que escapou daquele pote foi como um soco no estômago e um abraço no coração ao mesmo tempo. Canela, gengibre, cravo, manteiga, açúcar mascavo, todos os cheiros da infância vieram de uma só vez, transportando-o imediatamente para a cozinha da casa da avó Rosa, onde ele passava os natais quando era menino. Dentro do pote, perfeitamente organizadas em camadas, estavam dezenas de biscoitos de gengibre em formato de bonequinhos, exatamente como a avó Rosa fazia. A decoração era idêntica: olhinhos de passa, botõezinhos de confeito colorido, sorrisos desenhados com glacê branco. Mas como isso era possível? A avó Rosa havia morrido há 15 anos, levando consigo a receita secreta que ela sempre prometera ensinar para alguém da família, mas que nunca chegou a passar adiante. Roberto lembrava-se de ter perguntado várias vezes sobre os ingredientes, mas ela sempre respondia com um sorriso misterioso: "Ah, meu neto, o segredo não está nos ingredientes, está no amor que a gente coloca na massa." Na época, ele achava aquilo uma bobagem romântica de pessoas da geração antiga.
Hoje, segurando aqueles biscoitos impossíveis entre os dedos, ele começava a entender o que ela queria dizer. Roberto pegou um dos biscoitinhos e levou-o lentamente à boca. O sabor era exatamente o mesmo. Exatamente. A textura ligeiramente crocante por fora, macia por dentro, o equilíbrio perfeito entre o doce e as especiarias, a sensação de aconchego que se espalhava pelo peito com cada mastigada. Era como se o tempo tivesse dado marcha ré 40 anos e ele fosse novamente aquele menino de 7 anos que corria para a cozinha da avó Rosa toda manhã de Natal, ainda de pijama, para pegar escondido um biscoitinho antes do café da manhã oficial. Mas quem poderia ter feito aquilo? Quem conhecia a receita da avó Rosa? Roberto vasculhou a mente tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez algum primo distante que ele não via há anos? Talvez algum vizinho antigo da avó que ainda tivesse a receita anotada? Ou seria possível que, não, isso era impossível. Mas e se fosse um dos seus próprios filhos? E se um deles tivesse de alguma forma descoberto a receita e decidido mandar esse presente como uma forma de reaproximação? Roberto sentiu o coração disparar com essa possibilidade. Há quanto tempo ele não conversava direito com Pedro e com Ana? 6 meses? 1 ano? As últimas interações tinham sido mensagens secas pelo WhatsApp, transferências bancárias, cumprimentos formais de aniversário. Mas e se eles estivessem sentindo a mesma saudade que ele? E se eles também estivessem percebendo que a vida estava passando rápido demais e que talvez ainda houvesse tempo para reconstruir alguma coisa? Ele procurou novamente por algum cartão ou bilhete na caixa, mas não encontrou nada. Apenas aqueles biscoitos impossíveis que o faziam sentir, pela primeira vez em anos, que talvez o Natal ainda pudesse guardar alguma magia. Talvez ainda pudesse guardar alguma esperança. Mas quem seria capaz de um gesto tão elaborado, tão cheio de significado? E por que agora, justamente agora, quando ele mais precisava de um sinal de que não estava completamente sozinho no mundo? Roberto não conseguiu parar no primeiro biscoito. Sentou-se na poltrona de couro marrom que era o móvel mais confortável do apartamento e, sem perceber, foi comendo um biscoitinho atrás do outro, cada mordida trazendo de volta pedaços inteiros de uma infância que ele havia empurrado para os cantos mais distantes da memória. A casa da avó Rosa ficava numa rua tranquila do bairro da Vila Madalena, antes de toda a transformação urbana, quando ainda havia quintais com jabuticabeira e vizinhos que se visitavam sem avisar. Ele se lembrava agora de como era acordar na casa da avó na manhã de Natal. O cheiro dos biscoitos assando desde as 5 da manhã se misturava com o aroma do café coado na hora e com aquele perfume característico da casa dela, uma mistura de lavanda, cera de móveis antigos e alguma coisa indefinível que ele só muito mais tarde descobriu que era simplesmente o cheiro do tempo bem vivido. A avó Rosa acordava cedo porque dizia que o Natal precisava ser recebido com pressa, como uma visita muito especial que não podia esperar. Roberto tinha 7, 8 anos naquela época, e passava as férias de dezembro inteiras na casa dela enquanto os pais trabalhavam. Eram dias de liberdade absoluta, onde ele podia brincar no quintal até escurecer, sujar a roupa sem ouvir bronca, e principalmente, ficar na cozinha ajudando a avó a preparar as receitas de Natal. Ela sempre dizia que mãos pequenas fazem biscoitos mais gostosos, e colocava-o em cima de um banquinho para que ele pudesse alcançar a bancada e participar de verdade do processo. Roberto, meu amor, vem cá que a avó vai te ensinar o segredo, ela dizia, e ele corria para a cozinha com os olhos brilhando de curiosidade. Ela o deixava misturar a massa, adicionar as especiarias, usar os cortadores de biscoito em formato de bonequinho. Mas o que ele mais gostava era quando chegava a hora de decorar. A avó Rosa tinha uma paciência infinita para ensinar-lhe a fazer os olhinhos de passa, a desenhar os sorrisos com glacê, a escolher as cores certas para os botõezinhos do coletinho de cada bonequinho. Olha só, meu neto, ela dizia segurando as mãozinhas dele sobre as suas, cada biscoitinho precisa ter uma carinha diferente, porque cada pessoa no mundo é única, né? Não existe gente repetida. E Roberto ficava ali, concentradíssimo, tentando fazer cada bonequinho especial, enquanto ela contava histórias da família, dos natais antigos, de quando o pai dele era criança e também ajudava na cozinha. A avó Rosa tinha esse dom raro de fazer qualquer momento parecer mágico. Quando estavam esperando os biscoitos assarem, ela pegava o violão velho que ficava encostado na sala e cantava canções natalinas com uma voz rouca mas afinada, e Roberto se sentava no chão ao lado dela, às vezes tentando acompanhar, às vezes apenas ouvindo e sentindo-se a pessoa mais amada do mundo. Sabe o que é o Natal de verdade, Roberto? Ela perguntava enquanto afinava as cordas. É quando a gente para de correr atrás das coisas e deixa as coisas boas chegarem até a gente. É quando a gente abre o coração como se abrisse a porta de casa para um amigo querido. Na época, ele não entendia completamente o que ela queria dizer. Só sabia que assim sentia seguro, amado, importante.
A avó Rosa tinha esse jeito de fazer com que ele se sentisse o neto mais especial do mundo, mesmo sabendo que ela falava a mesma coisa para todos os outros netos. Ela tinha essa capacidade de estar completamente presente em cada momento, de dar atenção total para cada conversa, cada brincadeira, cada pergunta que ele fazia. Quando Roberto contava sobre a escola, sobre os amiguinhos, sobre os medos de criança, ela parava tudo o que estava fazendo e olhava nos olhos dele com aquela atenção completa que ele só muito mais tarde percebeu que era a coisa mais preciosa que uma pessoa pode dar para outra. Os pais de Roberto eram pessoas boas, mas estavam sempre ocupados, sempre correndo, sempre preocupados com as responsabilidades adultas. Na casa da avó Rosa, o tempo parecia ter outro ritmo. As manhãs começavam devagar, com café demorado e conversa sem pressa. As tardes se alongavam em brincadeiras no quintal, leitura de gibis na rede, cestas na varanda ouvindo o barulho da rua. E as noites? As noites eram mágicas, com jantar gostoso, televisão baixinha e histórias contadas no escuro até ele pegar no sono no sofão da sala, sempre acordando de manhã coberto com a manta de crochê que ela fazia questão de jogar sobre ele toda noite. Agora, 40 anos depois, Roberto percebeu que aqueles eram os únicos momentos da infância em que ele havia se sentido verdadeiramente visto, verdadeiramente importante para alguém. A avó Rosa não estava sempre correndo para resolver problemas ou cumprir obrigações. Ela estava ali, presente, disponível, interessada na vida dele de uma forma que ele nunca mais experimentaria na vida. E talvez fosse por isso que, quando ele cresceu e virou pai, não soube como reproduzir aquela presença. Talvez fosse por isso que ele sempre achou que amar significava trabalhar duro e dar segurança material, porque foi assim que seus pais o amaram. Mas a avó Rosa tinha lhe mostrado um tipo diferente de amor, um amor feito de tempo, atenção, paciência e biscoitos de gengibre. Roberto enxugou uma lágrima que desceu sem aviso e pegou mais um biscoitinho do pote. Como era possível que alguém tivesse conseguido reproduzir não apenas o sabor, mas toda a sensação de aconchego que vinha junto? Como era possível que um simples biscoito tivesse o poder de trazer de volta não apenas as lembranças, mas os sentimentos, as sensações, a textura emocional daqueles dias perdidos no tempo? E principalmente, quem teria se dado ao trabalho de investigar a receita da avó Rosa, de descobrir os segredos que ela levou para o túmulo, de recriá-los com tanto carinho e precisão? Roberto estava tão perdido nas lembranças que quase não ouviu o toque da campainha. Quando finalmente registrou o som, já estava no terceiro toque, insistente e ritmado como alguém que sabia que ele estava em casa. Ele olhou para o relógio da parede e viu que já passava das 8 da noite. Quem visitaria alguém na véspera de Natal àquela hora? Ele se levantou devagar, ainda segurando um biscoitinho na mão, e foi até a porta. Pelo olho mágico, viu uma figura feminina com um casaco pesado e um gorro de lã, mas não conseguiu identificar quem era por causa da pouca luz do corredor. Quem é? Perguntou através da porta, e a resposta veio numa voz que fez seu coração parar por alguns segundos. Oi, pai. É a Ana. Ana. Sua filha. A menina que ele havia visto crescer de longe, que havia se tornado uma mulher linda e independente sem que ele percebesse direito como ou quando. Ana, que agora tinha 28 anos, trabalhava como psicóloga numa clínica de São Paulo e há mais de um ano enviava apenas mensagens educadas mas distantes nos aniversários e datas importantes. Roberto abriu a porta com as mãos tremendo ligeiramente e ali estava ela, mais magra do que ele lembrava, com o cabelo mais curto, mas com os mesmos olhos expressivos que ela tinha desde criança. Ela sorriu de um jeito meio tímido, meio hesitante, como quem não tem certeza de como será recebida. Oi, pai. Posso entrar? Eu sei que não avisei, mas... Ela parou no meio da frase quando viu o pote de biscoitos na mão dele e o papel dourado ainda espalhado pela sala. Um sorriso maior se abriu no rosto dela. Ah, você abriu. Foi você? Roberto perguntou, ainda processando a situação. Foi você que mandou isso. Ana entrou no apartamento, tirou o casaco e o gorro, e Roberto pôde ver que ela estava nervosa, mexendo com as mãos, evitando olhar diretamente nos olhos dele. Foi sim, pai. Desculpa chegar assim, sem avisar, mas eu precisava ver sua reação pessoalmente. Precisava saber se você ia se lembrar da avó Rosa, se os biscoitos iam, sei lá, te fazer sentir alguma coisa. Roberto ficou parado no meio da sala, ainda segurando o pote, tentando processar a informação. Mas como você conseguiu a receita? A avó Rosa nunca passou para ninguém, ela. Ana se sentou na beirada do sofá e pela primeira vez em anos olhou diretamente para o pai com aquele olhar penetrante que ela tinha desde criança. Pai, a avó Rosa passou a receita sim. Ela passou para mim. Roberto sentiu as pernas ficarem bambas e se deixou cair na poltrona, ainda sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Para você? Mas quando? Como?
Ana suspirou fundo, como quem está se preparando para contar uma história longa e complicada. Pai, você se lembra daquele último Natal da avó Rosa, quando ela já estava bem doentinha, 3 meses antes de morrer? Roberto acenou com a cabeça, uma lembrança nebulosa surgindo na mente. Eu me lembro que você não conseguiu ir porque tinha uma viagem de trabalho que não podia cancelar. Eu lembro disso, Roberto murmurou, uma pontada de culpa atingindo seu peito. Eu queria ter ido, mas era um projeto muito importante, ia garantir. Ana levantou a mão, interrompendo gentilmente. Pai, não estou te julgando. Estou só explicando. Naquele dia, a avó Rosa me chamou na cozinha e disse que precisava me ensinar uma coisa muito importante antes de partir para o encontro do vovô, como ela dizia. Eu tinha 17 anos e achei que ela ia me dar algum conselho sobre namoro ou faculdade. Ana se levantou e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade que começavam a piscar na escuridão. Mas não, pai. Ela me ensinou a fazer os biscoitos de gengibre. Passamos a tarde inteira na cozinha, ela me explicando cada detalhe, cada segredo, cada truque que fazia a diferença. E sabe o que ela disse enquanto a gente misturava a massa? Roberto balançou a cabeça, hipnotizado pela voz da filha. Ela disse, Ana, minha netinha, um dia o seu pai vai precisar lembrar de quem ele era antes de esquecer de como ser feliz. E quando esse dia chegar, você vai saber o que fazer. As palavras de Ana atingiram Roberto como uma pedrada no peito. Ele se lembrou vagamente da avó Rosa sempre falando coisas meio enigmáticas, sempre parecendo enxergar além do presente imediato. Ela sabia? Ele perguntou com a voz embargada. Ela sabia que eu ia. Ana se virou para ele, e Roberto viu que os olhos dela estavam marejados. Pai, a avó Rosa te conhecia melhor do que você conhecia você mesmo. Ela sabia que você estava se perdendo no trabalho, nas responsabilidades, na ideia de que ser pai significava apenas prover materialmente. Ela via como você estava se afastando de tudo o que realmente importava. Roberto fechou os olhos e se lembrou de uma das últimas conversas que teve com a avó Rosa, poucos meses antes dela morrer. Ela havia perguntado se ele era feliz, e ele havia respondido automaticamente que sim, claro que era. Tinha um trabalho bom, uma família estruturada, contas em dia. E ela havia ficado em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para ele com aqueles olhos sábios e um pouco tristes. Meu neto, ela havia dito finalmente, às vezes a gente fica tão ocupado construindo uma vida que esquece de viver ela. Ana, Roberto disse, abrindo os olhos e olhando para a filha com uma intensidade que há anos não sentia. Por que agora? Por que você decidiu fazer isso agora? Ana voltou a se sentar, mais perto dele dessa vez, e Roberto pôde ver nos olhos dela uma maturidade que não estava lá da última vez que realmente a havia observado. Porque eu percebi que nós dois estamos desperdiçando tempo, pai. Porque eu me tornei uma adulta e você nem percebeu. Porque Pedro está para ser pai e você nem sabe. Porque a vida está passando e nós estamos aqui, pai e filha, vivendo como estranhos educados que dividem apenas DNA e algumas memórias distantes. Pedro vai ser pai? Roberto perguntou, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Alegria pela notícia, tristeza por não saber, culpa por estar tão distante, medo de que talvez fosse tarde demais para recuperar o tempo perdido. Ana assentiu. O bebê nasce em março. Uma menina. Eles vão chamar de Rosa, em homenagem à bisavó. Roberto sentiu as lágrimas chegarem e dessa vez não tentou segurá-las. Uma netinha. Uma pequena Rosa que ia chegar ao mundo e ele nem sabia da existência dela. Pai, Ana disse, estendendo a mão e tocando o braço dele pela primeira vez em anos. Eu não vim aqui para te fazer se sentir culpado. Eu vim porque acredito que ainda dá tempo. Acredito que a gente pode construir alguma coisa nova, mesmo com tudo o que já passou. Os biscoitos da avó Rosa eram só um jeito de te lembrar de quem você era quando ainda sabia como se conectar com as pessoas. Quando ainda sabia como estar presente de verdade. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que Ana havia acabado de revelar. A sala estava envolta numa penumbra aconchegante, iluminada apenas pelas luzes da árvore do prédio vizinho que continuavam piscando do outro lado da janela. Ele olhou para o pote de biscoitos, depois para a filha que o observava com uma mistura de esperança e apreensão, e finalmente entendeu que aquele momento era uma segunda chance que a vida estava oferecendo para ele. Uma oportunidade de escolher um caminho diferente, de ser um homem diferente, de descobrir que tipo de pai e avô ele ainda poderia se tornar. Ana, ele disse finalmente, a voz ainda rouca de emoção. Eu não sei como pedir desculpas por todos esses anos. Não sei nem por onde começar. Ana sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto dela inteiro. Pai, você não precisa pedir desculpas pelo passado. Mas precisa tomar uma decisão sobre o futuro.
Você quer continuar sendo um estranho na vida da sua própria família, ou quer tentar construir alguma coisa nova com a gente? Roberto se levantou da poltrona e foi até a estante onde guardava algumas poucas fotos antigas. Pegou uma foto emoldurada onde aparecia com Pedro e Ana quando eles ainda eram crianças, num dos raros domingos em que ele havia levado os dois ao parque. Na foto, ele estava sorrindo genuinamente, com Ana no colo e Pedro agarrado na perna dele, todos sujos de terra depois de uma tarde brincando no playground. Ele havia esquecido completamente daquele dia, mas olhando a foto agora, lembrou-se de como havia se sentido completo, feliz, verdadeiramente presente. Eu quero tentar, ele disse, segurando a foto contra o peito. Eu não sei como, Ana. Não sei se vou conseguir ser diferente do que sempre fui. Mas eu quero tentar. Ana se levantou também e, pela primeira vez em mais de 10 anos, deu um abraço verdadeiro no pai. Não um daqueles abraços protocolares de cumprimento, mas um abraço de quem sente saudade, de quem quer se reconectar, de quem acredita que ainda é possível reconstruir laços que pareciam perdidos para sempre. Naquele abraço, Roberto sentiu algo que não experimentava há décadas, a sensação de que ele importava para alguém não pelo que fazia ou pelo que provinha, mas simplesmente por quem ele era. Sentiu o perfume do shampoo da filha, a textura do cabelo dela encostando no seu rosto, a firmeza dos braços dela ao redor do pescoço dele. E pela primeira vez em anos, não teve pressa para se afastar, não inventou nenhuma desculpa para encurtar o momento. Ficou ali, abraçado com a filha, sentindo que talvez ainda houvesse tempo para aprender a ser o pai que ele sempre poderia ter sido. Ana, ele disse quando finalmente se separaram, eu quero conhecer minha neta. Quero estar presente quando ela nascer. Quero que ela saiba quem é o avô dela. Quero que ela tenha as memórias comigo que vocês não tiveram. Ana sorriu e enxugou uma lágrima que desceu pelo rosto. Pai, Pedro vai ficar tão feliz quando souber que você quer participar. Ele sempre teve medo de ser pai porque não sabia como um pai deveria ser presente na vida de um filho. A frase de Ana atingiu Roberto como um tapa na cara. Seu filho, prestes a ser pai, tinha medo de repetir os erros que ele havia cometido. Tinha medo de ser um pai ausente como Roberto havia sido. Meu Deus, Ana! O que eu fiz com vocês? Ana pegou a mão dele e segurou com firmeza. Pai, você fez o que sabia fazer. Fez o que aprendeu com o seu pai, que aprendeu com o pai dele. Mas agora a gente pode quebrar esse ciclo. Você pode ensinar para Pedro como ser um pai presente, pode mostrar para sua neta o que você aprendeu com todos esses anos de distância. Roberto olhou novamente para o pote de biscoitos e entendeu que a avó Rosa havia plantado aquela semente anos atrás, sabendo que um dia ela germinaria no momento certo. Ela havia ensinado Ana não apenas a receita dos biscoitos, mas também a receita do perdão, da paciência, da esperança. Havia preparado sua neta para ser a ponte que reconectaria a família no momento em que Roberto estivesse pronto para atravessar. Sabe o que mais a avó Rosa me disse naquele dia? Ana perguntou, pegando um biscoitinho do pote. Ela disse que o amor verdadeiro não é aquele que nunca machuca, é aquele que sempre volta. É aquele que é capaz de se reconstruir, de se reinventar, de encontrar novos caminhos mesmo quando os antigos se perderam. Roberto assentiu, finalmente entendendo a sabedoria profunda daquela mulher que ele havia amado tanto mais que só agora percebia o quanto ela havia influenciado sua vida. Naquela noite de véspera de Natal, pai e filha ficaram conversando até de madrugada. Conversaram sobre tudo o que tinham perdido, mas principalmente sobre tudo o que ainda podiam construir. Roberto contou histórias da infância que Ana nunca havia ouvido, falou sobre os medos e inseguranças que sempre teve como pai, admitiu seus erros sem tentar justificá-los. Ana, por sua vez, compartilhou como havia sido crescer sentindo que não era importante o suficiente para merecer a atenção do pai, mas também como havia aprendido a entender que ele amava do jeito que sabia amar. 3 dias depois, Roberto estava na sala de parto do hospital, segurando a mão do filho enquanto Pedro vivia o momento mais intenso da vida dele. Pedro havia ligado na manhã anterior, nervoso e emocionado, dizendo que o trabalho de parto havia começado e perguntando se o pai gostaria de estar lá. Roberto não hesitou nem um segundo. Cancelou todos os compromissos, pegou o primeiro táxi disponível e passou a noite inteira no hospital, conversando com o filho sobre medos, expectativas e sonhos para a pequena Rosa que estava prestes a chegar. Quando a bebê finalmente nasceu, pequenina e perfeita, com os olhinhos fechados e os punhinhos cerrados, Roberto sentiu uma emoção que não sabia que ainda era capaz de sentir. Quando a enfermeira colocou a netinha nos braços dele pela primeira vez, ele olhou para aquele rostinho minúsculo e fez uma promessa silenciosa. Eu vou ser para você o avô que eu não consegui ser pai para o seu papai e para sua tia. Eu vou estar presente, vou te conhecer de verdade, vou te ensinar as coisas importantes da vida.
A pequena Rosa abriu os olhinhos naquele momento e olhou diretamente para ele, como se estivesse selando aquele pacto. Roberto sentiu as lágrimas correrem livremente pelo rosto e não se importou que todos na sala estivessem vendo. Pela primeira vez na vida, ele não teve vergonha de mostrar suas emoções, não teve medo de parecer fraco ou sentimental. Ele estava segurando nas mãos a chance de recomeçar, de ser uma versão melhor de si mesmo, de descobrir que homem ele poderia ser quando finalmente aprendesse a estar verdadeiramente presente. Nos meses que se seguiram, Roberto transformou-se numa pessoa que ele mesmo não reconhecia. Aposentou-se mais cedo do que havia planejado e passou a dedicar a maior parte do tempo à família. Visitava Pedro e a nora 3 vezes por semana, sempre levando algum mimo para a bebê e oferecendo ajuda prática com as tarefas que novos pais precisam enfrentar. Ensinava Pedro a trocar fraldas, a fazer a pequena Rosa dormir, a reconhecer os diferentes tipos de choro dela. Com Ana, desenvolveu uma amizade verdadeira. Almoçavam juntos todo sábado, conversavam sobre trabalho, relacionamentos, planos para o futuro. Roberto descobriu que a filha era uma pessoa fascinante, inteligente, engraçada, cheia de opiniões interessantes sobre o mundo. Como ele havia perdido tudo isso durante todos aqueles anos de convivência superficial. Mas o que mais mudou foi a relação dele com o Natal. Naquele primeiro Natal após o nascimento da neta, Roberto organizou uma ceia na casa de Pedro, insistindo em cozinhar pessoalmente todos os pratos. Passou dias pesquisando receitas, comprando ingredientes, preparando tudo com um cuidado e uma atenção aos detalhes que surpreenderam a família toda. E claro, fez questão de preparar os biscoitos de gengibre da vó Rosa, seguindo a receita que Ana havia guardado com tanto carinho. Quando todos estavam reunidos à mesa, Roberto, Pedro, a nora, Ana e o namorado novo dela, e a pequena Rosa dormindo no berço portátil ao lado, Roberto se levantou para fazer um brindis. Eu quero agradecer à vó Rosa, que mesmo depois de morta ainda conseguiu reunir esta família. Quero agradecer a Ana, que teve a coragem de me dar uma segunda chance quando eu não merecia. Quero agradecer ao Pedro, que me deixou participar da chegada da Rosa mesmo depois de eu ter faltado em tantos momentos importantes da vida dele. Roberto fez uma pausa, olhou para cada pessoa ao redor da mesa, e continuou. Eu passei a maior parte da minha vida achando que amor se demonstrava através do trabalho, do dinheiro, da segurança material. Mas vocês me ensinaram que o amor de verdade se demonstra através da presença, da atenção, do tempo que a gente dedica às pessoas que importam. O Natal não é sobre presentes caros ou ceias elaboradas. É sobre estar junto, sobre olhar nos olhos de quem a gente ama e dizer: você importa para mim. Você faz diferença na minha vida. Naquela noite, depois que todos foram embora e Roberto estava ajudando Pedro a lavar a louça, o filho se virou para ele e disse algo que ficaria gravado para sempre na memória. Pai, obrigado por ter voltado. Obrigado por ter decidido ser diferente. A Rosa vai ter a sorte de conhecer o avô que eu sempre quis ter. Roberto parou de secar o prato que tinha nas mãos e abraçou o filho, um abraço longo e apertado, cheio de tudo o que eles nunca haviam conseguido expressar em palavras. Hoje, 2 anos depois daquele Natal transformador, Roberto é uma pessoa completamente diferente. Ele aprendeu que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para pedir desculpas, nunca é tarde para começar a ser a pessoa que sempre poderíamos ter sido. A pequena Rosa, agora com 2 anos, corre pela casa gritando: vovô, vovô, toda vez que ele chega, e ele se derrete completamente, brinca no chão com ela, lê historinhas, ensina musiquinhas bobas, faz todas as coisas que ele nunca fez com os próprios filhos. Pedro se tornou um pai presente e carinhoso, exatamente o oposto do que Roberto havia sido, e sempre diz que aprendeu isso observando como o pai se relaciona com a neta. Ana está namorando seriamente e já falou que quer que Roberto conduza ela até o altar quando chegar a hora do casamento. A família se reúne todo domingo para almoçar, e essas reuniões são cheias de risadas, conversas, brincadeiras, aquela bagunça gostosa que só existe quando as pessoas se sentem verdadeiramente à vontade umas com as outras. E sabe qual é a tradição que Roberto faz questão de manter todo o Natal? Ele acorda cedo, vai para a cozinha, e prepara os biscoitos de gengibre da vó Rosa. Não apenas para a família, mas para vizinhos, amigos, colegas de trabalho antigos que ele reencontrou. Ele descobriu que fazer aqueles biscoitos é uma forma de espalhar um pouco do amor que a vó Rosa ensinou, uma forma de conectar pessoas, de criar momentos especiais, de lembrar todo mundo de que às vezes as coisas mais simples são as mais poderosas. Agora me diga uma coisa: quantos presentes de Natal você já ganhou na vida? Dezenas? Centenas? E quantos deles você ainda se lembra com carinho? Quantos realmente fizeram diferença na sua vida? Provavelmente muito poucos, não é mesmo?
Porque os presentes que realmente importam não são aqueles que custam mais caro ou que estavam na lista de desejos. São aqueles que carregam dentro delas o que há de mais precioso no mundo: tempo, atenção, presença, amor. Roberto descobriu isso aos 53 anos, mas você não precisa esperar tanto. Você não precisa passar décadas se relacionando de forma superficial com as pessoas que ama para depois descobrir que estava desperdiçando a vida toda. Você pode escolher, hoje mesmo, ser diferente. Pode escolher guardar o celular durante o jantar e olhar nos olhos de quem está à sua mesa. Pode escolher perguntar de verdade como foi o dia da pessoa amada e escutar a resposta com atenção completa. Pode escolher estar presente de corpo e alma nos momentos que realmente importam. Este Natal que está chegando pode ser diferente. Pode ser o Natal em que você para de correr atrás das coisas e deixa as coisas boas chegarem até você. Pode ser o Natal em que você abre o coração como se abrisse a porta de casa para um amigo querido. Pode ser o Natal em que você finalmente entende que o maior presente que podemos dar para alguém não custa dinheiro, não vem embrulhado em papel dourado, mas é infinitamente mais valioso: nossa presença verdadeira, nossa atenção completa, nosso tempo dedicado com amor. A vó Rosa estava certa quando disse que o segredo dos biscoitos não estava nos ingredientes, estava no amor que a gente coloca na massa. O segredo de uma vida bem vivida também não está nas conquistas materiais, no sucesso profissional, nos bens acumulados. Está no amor que a gente coloca em cada relacionamento, em cada conversa, em cada momento compartilhado com quem importa de verdade. Então, da próxima vez que você estiver prestes a dizer "não tenho tempo" para alguém que você ama, lembre-se do Roberto. Lembre-se de que o tempo é a única coisa que realmente temos para dar, e quando ele passa, não volta mais. Lembre-se de que suas crianças não vão ser crianças para sempre, seus pais não vão estar aí eternamente, e que um dia você pode olhar para trás e perceber que passou a vida inteira esperando o momento certo para estar presente, um momento que nunca chegou. O presente mais transformador que Roberto recebeu naquele Natal não estava dentro da caixa dourada. Estava na coragem da filha de tentar mais uma vez, estava na sabedoria da avó Rosa que plantou uma semente de esperança anos antes, estava na disposição dele próprio de mudar, de pedir desculpas, de recomeçar. O verdadeiro presente foi a descoberta de que nunca é tarde demais para ser a pessoa que sempre poderíamos ter sido, nunca é tarde demais para amar